gente, vamos começar agora a aula dos autores da terceira fase modernista. Só gente grande: Clarice Lispector, Lívia Fagundes Telles, João Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Vamos lá. Bem, Clarice Lispector, ela é por acaso ucraniana. Ela nasceu lá quando os pais dela estavam em vias de vir para o Brasil. Então ela nasceu com 2 meses, veio para o Brasil e nunca mais voltou para a Ucrânia. Ela tinha língua presa. Ela cresceu no Nordeste e conseguiu o sotaque de lá. E por ela ter sotaque nordestino com língua presa no Rio de Janeiro, onde ela escolheu morar, por isso falei carioca, porque é o lugar onde o coração dela escolheu ficar. Exatamente por estar no Rio, ser ucraniana, ter a língua presa, com sotaque nordestino, todo mundo achava que ela tinha um sotaque de ucraniano, mas ela nem viveu na Ucrânia, ela não falava fluentemente ucraniano. Então era só uma confusão e eu achei super interessante. Ainda muito jovem, acho que com 17 anos ela escreveu o primeiro livro dela, e desde então todo mundo já sabia que ela era genial e que iam ler ela o resto da vida, porque Clarice Lispector ela sempre foi genial. Ela teve uma característica muito parecida ao longo da vida, não teve fase, sabe? E ela sempre foi muito influenciada pela escola existencialista, que é uma escola filosófica, assim como muitos dos outros autores da terceira fase modernista e depois, e da segunda também, porque Drummond continuou escrevendo depois de 45, e ele era muito influenciado pelo existencialismo, e é uma escola que eu gosto muito, eu Loló, e eu acho muito interessante. O existencialismo, enfim, é uma escola filosófica que teve Sartre, forçando um pouco o termo também, Albert Camus, e ele considera o ser humano dono das suas experiências pregressas e futuras, e que ele tem que saber lidar com isso. Então, uma pergunta muito forte do existencialismo é: o que você fez do que fizeram de você? Então, o mundo, ele te obriga a fazer algumas coisas, ele te induz a fazer outras. Mas não é porque ele está te induzindo a fazer algo que você precisa fazer aquilo. Então, por exemplo, a gente tem uma indústria alimentícia no Brasil e no mundo e de propaganda que leva a gente a comer porcaria o tempo todo. Aquele McLanche feliz que vem com o brinquedinho é um crime, porque ele sugere à criança que quer o brinquedo que tem que comer o lanche. E daí fica nessa lenga-lenga e a criança come muito mal, engorda, e a indústria alimentícia não se responsabiliza pela saúde da criança. Mas os pais, eles muitas vezes veem essa situação e, pô, o McDonald's está fazendo isso com o meu filho. E o meu filho quer comer Ruffles porque ele viu a propaganda, mas o pai não consegue dizer não. Então, tipo, o mundo fez isso com a criança, sugeriu que ela tinha que comer aquilo. E o que o pai fez com isso? Sabe? Então, e os pais também, os adultos também. O tempo todo a gente tem um monte de porcaria aí pra gente comer, e daí você come a porcaria. Tipo, beleza que estão te sugerindo isso, mas o que você fez com essa sugestão? Você simplesmente aceitou? Ou você mudou algo? Ou você decidiu algo? Você é livre para isso, escolha, sabe? E essa é uma pergunta muito forte no existencialismo, às vezes é muito mal interpretada, tá? Isso não é uma pergunta para você se fazer em contextos extremos como o da escravidão, sabe? Então você vai falar: o cara é escravo porque ele quer. Não, o cara também não tá em uma obesidade mórbida porque ele quer. Às vezes faltou um conhecimento, faltou muita coisa, além da própria vontade dele. Mas é inegável que, se ele teve vontade própria e esclarecimento, independente das pressões, ele fez uma escolha, sabe? A nossa escolha, ela é livre, mas é porque toda escolha existe pressão. Existe pressão da indústria da publicidade, existe pressão dos seus pais para escolher o seu curso, mas quem vai escolher é você, e todas as escolhas têm pressão. Então, se a gente falar que as escolhas não são livres, não existe liberdade. Então, se todas as escolhas existem, para todas as escolhas existe uma pressão, todas elas são livres. Só que todos com uma pressão. Uma coisa não exclui a outra. Essa é a ideia do existencialismo. Ele fala que nós somos livres acima de tudo, e isso fala: nossa, que delícia, né? A gente tem livre-arbítrio, pode fazer o que quiser, não sei o que. Mas isso, na verdade, é uma angústia muito grande, porque a liberdade é um peso. Todo mundo chega com 20, 21 anos e se não tá na faculdade, pensa que eu vou fazer da vida. Se tá na faculdade, fica pensando o que eu vou fazer da vida. Ninguém sabe o que quer fazer da vida. Ninguém tem certeza, porque a liberdade é aterradora, é muito melhor. Era muito melhor para a cabeça das pessoas, muito mais simples, quando chegava um padre e falava: mano, vai fazer isso, sabe? Ah, você tem vocação religiosa, vai ser padre também.
E é isso, alguém escolheu por você e alguém escolher por você é muito mais fácil. Seus pais escolherem o que você come, seus pais escolherem o que você veste, seus pais escolherem o que você vai estudar ou não, seus pais escolherem que filme vocês vão ver. Isso é muito mais fácil do que fazer suas próprias escolhas. Muito, 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 muito. E o existencialismo ele fala exatamente que a gente tem que ser responsável pelo que a gente está fazendo. Então, se eu decidir que eu não vou estudar mais, eu vou trancar, eu vou ignorar o EAD, eu vou ficar jogando LOL, bicho, a responsabilidade é minha, eu escolhi, sabe? Vou falar o quê? Ai, beleza, beleza, é difícil pra todo mundo, mas eu fiz a minha escolha. Tem gente que decidiu fazer terapia e continuar o EAD, e eu decidi ignorar o EAD. Então, assim, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu escolhi, sabe? Não tô falando de gente doente, tá? O existencialismo é muitas vezes mal interpretado, a gente falando, e a pessoa que tem depressão, eu não tô falando dessa pessoa. Tô falando que essa pessoa tá doente, sabe? E não é uma posição de liberdade quando você tá doente, sabe? Então, a pessoa então não conseguiu estudar, tá com depressão e a culpa é dela. Não tô falando isso, tô falando que se eu, que não tenho nenhuma doença, que tô aqui diante disso, escolhi não estudar ao invés de procurar uma ajuda e conseguir fazer o que eu me propus a fazer, isso é responsabilidade minha. É só isso que o existencialismo fala. Enfim, falei muito sobre já. E exatamente ficou claro, eu acredito, que o existencialismo está preocupado com o lado de dentro das pessoas, com a liberdade delas. E todos os sentimentos mais tênues e mais pesados que isso pode causar. Então a Clarice Lispector ela está muito, muito preocupada com o que tem do lado de dentro, com os sentimentos dos personagens. Tanto que às vezes a linha temporal da história se perde, porque como um evento é sentimentalmente muito mais pesado que outro, ela fica muito tempo naquele evento, descrevendo os sentimentos, descrevendo os desencadeantes, descrevendo as consequências daquele momento. E às vezes algo que é muito mais demorado temporalmente leva um estalar de dedos, uma simples frase, porque não tem significado nenhum. Então o tempo ele não é cronologicamente muito respeitado em Clarice Lispector. Os personagens também aqui, quando fala que ele tem atos difusos ou triviais, confusos, é porque o personagem está tão dentro dele mesmo, pensando nos próprios sentimentos e ela descrevendo, que às vezes ele se perde. Então, no conto Amor, que é um conto que a Unicamp gosta muito, né? Ela simplesmente fala de uma mulher que viu um cego mascando chiclete e que ficou refletindo na própria existência por tanto tempo que perdeu o ponto, foi parar no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E assim, aquele momento que deve ter levado 1 hora, 2 horas, é tratado o conto inteiro, e daí o resto da noite é 3 frases, sabe? E isso é um ato difuso, às vezes confuso, tipo, pô, ficou pensando na vida e foi parar num lugar aleatório, sabe? Isso é muito Clarice Lispector. Enfim. E ela tem algumas características que são próprias dela e que a gente tem que saber do vestibular. Ela sim. Primeiro, ela usa do fluxo de consciência, que é algo muito freudiano, tá? Fluxo de consciência. Porque ela vai escrevendo de uma maneira tão rápida e às vezes sem tanta conexão entre uma frase e outra, que isso se torna um acesso ao mais profundo da consciência dela, ao inconsciente mesmo. E isso torna os sentimentos algo mais autobiográfico e mais puro do que seria se ela pensasse muito para escrever. Essa é a ideia. Ela quebra a unidade narrativa exatamente porque ela não respeita o tempo cronológico. As ações elas são encadeadas, mas o tempo delas não é respeitado, porque é mais importante o sentimento do que o quanto tempo a pessoa levou para fazer aquilo. Então as ações têm vínculos semânticos, de sentimentos, de algo que você fez e estava... o que liga as ações é os sentimentos que a personagem tem entre elas e não o tempo. Essa é a ideia. A epifania é um momento que o mundo se mostra em sua verdadeira forma em um instante trivial. É quando Ana, do Conto Amor, olha para um cego mascando chiclete e pensa na própria... e percebe que a própria existência é simplesmente descartável. E isso é uma epifania, é um momento trivial que ela vê um cego mascando chiclete, mas o mundo se mostra de verdade. Ela vê a própria existência verdadeiramente ali. E geralmente essa epifania está ligada a algo a mais, sabe? Algo que é mais do que o físico. Uma revelação divina, quase.
Ela usa metáforas bizarras, também chamadas de insólitas, esdrúxulas, que é uma metáfora que você fica meio bugado, sabe? Que você lê e fica, quê? O que você quer dizer com isso? Então, às vezes, ela é um pouco difícil de entender por conta disso. Mas é importante lembrar que ela usa metáforas esdrúxulas. É usado esse termo, inclusive. Bem, vamos continuar que eu já gastei tempo demais com ela. Lígia Fagundes Telles, ela é provavelmente a escritora viva brasileira mais importante. Ela estudou Direito na USP na década de 40, quando começou a escrever, e até hoje escreve. Ela ganhou tudo, ela ganhou o prêmio Jabuti, ela ganhou o prêmio Camões, ela ganhou tudo que ela poderia. Foi indicada ao Nobel, mas infelizmente não ganhou, talvez ela ganhe ainda. Bem, tem pouco tempo para isso, provavelmente se isso acontecer, vai acontecer logo, porque o Nobel não dá prêmio postumamente, né? Depois que a pessoa morreu, ela não ganha mais o prêmio Nobel, exceto em algumas exceções. E ela é muito grande. O mundo inteiro reconhece que a Lígia Fagundes Telles é uma escritora maravilhosa e a gente não valoriza tanto. Ela tem um quê bem parecido com a Clarice de valorizar muito os sentimentos dos personagens e o que tem dentro deles. Só que enquanto a Clarice é muito pessimista, então a Ana no Conto Amor percebe toda a sua fraqueza existencial, tudo o pouco que representa a própria vida dela. Mas a Lígia Fagundes Telles, ao contrário, ela não é esse fatalismo, sabe? As personagens delas são muito ativas, elas procuram saídas, caminhos, soluções, e elas são muito intensas, então elas ou têm uma tristeza muito grande diante do mundo, ou têm uma esperança muito grande e vai para cima do mundo, então é feliz ler Lígia Fagundes Telles. Porque ela parte de um pressuposto que a gente pode mudar as coisas. E isso é gostoso pensar isso, apesar de ser difícil. E assumir que que a gente tem liberdade para mudar nós mesmos, o nosso meio e o mundo é muito difícil. Porque é uma possibilidade muito pequena de você conseguir fazer isso, mas você pode e é difícil. Então dá uma angustiazinha ali, tipo, puta, esse personagem é um fudido, sabe? Ele tenta sempre, ele é muito ativo, mas ele não consegue. Mas o personagem, ele quer, sabe? Os personagens dela são muito intensos. Ela é uma escritora muito intensa. E algo que ela se prende muito é a diferença entre as pessoas que sofrem as dores da vida e as pessoas que fogem das dores da vida. Então tem um conto, eu não lembro como é o nome do conto agora, mas que uma menina perde o pai e simplesmente ela vai numa balada na mesma noite, sabe? Porque ela quer esquecer, mas ela não admite e ela tenta negar que o pai era importante para ela. Então tem muitos quês, muitos meandros na Lígia Fagundes Telles que são muito interessantes e que geralmente vai cair como uma interpretação de texto, até porque ela está viva e escrevendo. Então a gente não tem uma teoria literária muito forte em cima dela ainda. João Guimarães Rosa, assim, eu vou falar rápido dele, porque vocês vão ter aula de obras literárias, tudo, e eu não vou gastar muito tempo com isso. Mas eu trouxe dois conceitos. Bem, uma rapidíssima biografia. Ele é médico, diplomata, então viveu em muitos países, sabe muitos idiomas, mas é mineiro, de Cordesburgo, no norte, no sertão de Minas. Então ele fala muito do sertão, ele fala muito do norte de Minas. Um dos conceitos que eu trouxe é o regionalismo universal. Então o sertão é um mundo. O sertão é um local, que é onde ele cresceu, é onde ele conhece, a maneira de se falar, a maneira de se pensar, as coisas que acontecem, e ele conta sobre isso. Ele fala Só que a partir dessas histórias que ele conta do sertão, então da travessia da boiada, sobre o misticismo e a superstição que existe lá, ele fala de coisas que todo mundo sente em algum momento da vida. Então, ele fala da bondade do coração das crianças. Ele tem um conto, não lembro o nome agora, mas é de uma criança que está num carro de boi carregando o corpo do pai com o homem com quem a mãe se relaciona e por quem ela deixou o pai. Então a mãe dele deixou o pai dele por um outro homem e ele e esse outro homem estão carregando o corpo morto do pai. E o outro homem maltrata ele, maltrata a mãe também, mas ela precisa de um apoio emocional. E daí a criança, ela quer o mal dessa pessoa, mas ela não se sente bem com isso. E os bois conversam entre si para matar o cara. Então é muito gostoso Guimarães Rosa porque ele tem esse realismo fantástico no meio dos bois conversarem
numa linguagem bovina pra tentar matar o cara, sabe? E a criança não, o coração da criança ela não é capaz disso. Ele fala da transformação pela dor, então em Augusto Matraga, que tem uma história super triste, ele muda, ele é um cara super desprezível no começo e no final ele se torna uma pessoa respeitável, sabe? No Burrinho Pedrez ele fala de como conhecimento e a velhice livra de encrenca, porque a experiência te mostra os caminhos mais curtos para conseguir as coisas e não existe desespero quando você sabe o que vai acontecer. É isso. A solidariedade, o sentido de família, o encantamento pelo desconhecido, o medo da solidão, são coisas que todo mundo pensa e ele discute a partir de um contexto do sertão. Ele também fala da formação do povo do sertão, ele fala das relações de poder, então ele fala que o sertão é um mundo, literalmente. E outra coisa muito importante para ele são os neologismos. Então, a linguagem dele pode causar um estranhamento porque ele cria palavras, e ele cria as palavras do jeito mais esdrúxulo da face da Terra. Então, uma das frases que ele criou é vivoso. Quando você fala que uma pessoa é vivosa, eu acredito que todo mundo entenda que ela é uma pessoa... Ela é vívida, mas ela não é vívida do que a gente entende. Porque o vívido é algo transitório. E o vivoso seria algo permanente, sabe? Alguém que é assim, ele é o tempo todo assim, ele não está vívido, ele é vivoso. Então, além disso, ele usa muitas expressões coloquiais, muitas onomatopeias, então o som das coisas, sabe? Então falam que Augusto matraga, a matraga é o som da espingarda dele, sabe? Matraga quando você está carregando ela. Não sei, ninguém sabe na verdade. Tem até livros que discutem isso, inteiros, de centenas de páginas discutindo isso. E ele é um cara muito interessante. Como ele conhece muitos idiomas também, ele cria palavras com o alemão, com o tupi, sagarana mesmo, se não me engano é alemão e tupi, e significa tipo um conto heróico uma novela de heróis, alguma coisa assim. Enfim, ele cria muitas palavras, às vezes você lê e você tem que degustar de uma resposta, você tem que ler devagar, você tem que ler e não ignorar uma palavra que você não entende, porque provavelmente ela não existe, você tem que tentar entender o que ele quis dizer com aquilo e como que ele criou aquela palavra. Então é muito difícil, mas é muito interessante. Por fim, João Cabral de Melo Neto, ele foi diplomata também, então ele viveu em muitos países do mundo, mas ele nunca deixou de falar do Nordeste. Ele é chamado de engenheiro, arquiteto das palavras, porque ele tinha muito esmero de colocar as palavras no lugar certo, com metáforas colocadas no lugar certo. Inclusive, no final da vida ele ficou cego e ele deixou de escrever porque ele dizia que era preciso ver para escrever. E não era, né? Ele poderia ditar, por exemplo, mas ele falava que era preciso olhar a disposição das palavras no papel para ter uma ideia se aquilo estava bom. E ele usava muito do verso livre também, apesar de usar de rimas. Então ele usava o soneto, ele era um cara muito eclético. E eu trouxe aqui pra vocês, se vocês quiserem, o relógio. Eu não vou ler porque não é tão importante assim o João Carvalho de Melo Neto. Se cair alguma coisa, provavelmente vai ser de interpretação, mas eu deixei aqui a sugestão de leitura. Bem, e o próximo vídeo será com tendências e autores contemporâneos, que vai ser rapidinho, tá? Eu prometo.